Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa série. Já vai deixando o seu like se está gostando dessa série. Se caiu de paraquedas neste episódio, confira a playlist no canal, os outros episódios anteriores dessa série em que eu estou auxiliando você, 0800, gratuitamente, a responder uma peça prática profissional da segunda fase da OAB em direito tributário, ok? Então, hoje, no episódio, iremos encontrar os fundamentos da nossa peça. No último encontro, nós encontramos a peça pertinente, né, que nós iremos elaborar, e também conversamos um pouquinho a respeito do vademecum. Então, se você não acompanhou o episódio anterior, eu vou deixar um card aí em cima, em algum lugar na sua tela, para você acessar e assistir, e você ir acompanhando essa linha de raciocínio que eu estou construindo há algumas semanas aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos essas informações no nosso rascunho. Eu até tomei a liberdade de não mostrar a tela aqui da peça hoje, tá, gente? Porque como a gente já transcreveu as informações que nos interessam para o rascunho, a gente consegue facilmente trabalhar com essas informações por aqui, tá bom? Então, assim, vamos lá. Que problemas nós temos para resolver aqui do nosso cliente? Primeira coisa, o tributo em questão é o ICMS. Ora, se estamos resolvendo um problema de ICMS, nós temos que lembrar aonde nós vamos encontrá-lo. Seguindo a linha da aprovação, e se você não sabe o que é a linha, a trilha da aprovação, melhor dizendo, eu vou deixar outro card aqui para você acessar, que nada mais é do que uma sequência, né, que eu aconselho seguir para que não se percam os pontos, né, do gabarito, que significa passar pela Constituição, pelo CTN, por legislações especiais e, por fim, verificar se não tem nenhuma súmula que seja aplicável ali na situação, tá? Então, como é o ICMS, qual é a primeira coisa que a gente vai procurar? O ICMS na Constituição. Nós vamos cair de paraquedas no artigo 155, que vai falar de competência tributária dos estados, e no inciso 2º a gente vai encontrar o ICMS. Aí é que tá. Quando você vai para a segunda fase, você precisa de um pouquinho de conhecimento de direito material, tá? Aqui eu vou falar de forma bem resumida, porque como eu estou dizendo em todos os encontros, eu quero que seja uma oportunidade que vocês não percam muito tempo aqui comigo, tá? Então, aprofundamento na parte teórica, deixa comentários com as dúvidas aqui no vídeo que eu te respondo ou manda um e-mail para mim, tá? Aqui eu vou tentar ser bem sucinta e bem objetiva. Se ficar alguma dúvida, usem os comentários à vontade para tirar as dúvidas e fazer os esclarecimentos que vocês queiram, tá bom? Então, olha só, o problema da nossa cliente é o seguinte, ela está transferindo bens entre os estabelecimentos que estão localizados em municípios diferentes, mas dentro do próprio estado de São Paulo, né? Ela está pagando ICMS nesse deslocamento. Quando a gente vai olhar lá na Constituição, a redação do artigo 155, inciso 2º, ele vai explicar que o ICMS é a questão da operação relativa à circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Mas ele vai falar uma informação importante, operações relativas à circulação. Nossa, enrolei a língua agora. Operações relativas à circulação de mercadorias. Então, olha só, o pressuposto para a incidência do ICMS num deslocamento não é um mero deslocamento de bens. E o enunciado deixa muito clara a palavrinha bens. Não é uma mera transferência de bens, é uma transferência de mercadorias. Mercadorias, lembra do que? Mercância. Então, são negócios jurídicos que acontecem entre duas partes. Aqui, a gente tem uma parte só. Ela só está pegando a mercadoria dela e jogando para outro lugar, dentro ainda do estado de São Paulo. Não tem mercância, portanto, não é mercadoria, portanto, não é fato gerador do ICMS, tá? Então, esse é o nosso primeiro fundamento, que essa transferência, ela não é fato gerador do ICMS, tá? A gente vai colocar aqui, ó, essa operação não é fato gerador do ICMS. Como eu falei para vocês da trilha da aprovação, Constituição,
previsto no artigo 155, inciso 2º da Constituição, e CTN, nada a declarar. Lei especial, nós temos a Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Complementar do ICMS, tá? Agora, último passo, temos alguma súmula que fala sobre isso? E aí é que tá a importância do treino e de remissões. Se eu jogar aqui para vocês o meu artigo 155, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem várias coisas aí, né? Uma carreira de súmulas, várias citações importantes, mas como eu vou saber identificar aquilo que é importante para mim naquele momento na prova, né? Então, é isso que é a importância dos treinos, porque daí você vai conhecendo, você vai grifando aquelas súmulas que você utilizou com mais frequência durante o seu treino. Claro que a gente não consegue prever todas as situações que possam acontecer, mas a gente treina bastante para a gente conseguir ver o maior número possível de coisas, tá? Na legislação, de súmulas, né? E tentar trazer essa experiência da segunda fase lá na hora de fazer a prova de uma maneira mais dinâmica, mais rápida até, tá? Então, olha só, dentre essas súmulas que estão com a remissão no inciso 2º do artigo 155 da Constituição, você vai fazer a remissão para a súmula 166 do STJ, que está passando a redação aí para vocês na tela. Essa súmula expressamente fala que não pode haver essa incidência de ICMS nessa transferência, tá? Então, olha só, seguindo a nossa trilha da aprovação, restou falar sobre a súmula 166 do STJ, tá bom? Olha só, a outra informação. A nossa cliente está sofrendo retenção de mercadoria para pagamento de imposto. Mais uma vez, nós somos convidados a ter algumas noções da parte de direito material para conseguir fazer o link. Na hora que a gente enxergar essa informação, a gente, putz, é isso, tá? Porque ela está sofrendo retenção de mercadoria para pagamento de imposto. O tributo, ele não é uma penalidade. E aonde que eu vou encontrar que o tributo não é uma penalidade? Gente, no artigo Bíblia do Código Tributário Nacional, o artigo 3º, ele vai falar, tá passando aí na sua tela para você. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Viram que importante? Então, olha só. Quando o poder público ele retém uma mercadoria como forma de penalizar o contribuinte... você não vai colher, então. Beleza, vou reter sua mercadoria aqui e quero ver você não pagar. Isso é uma forma de penalidade. Isso não é permitido, porque o tributo ele não tem essa natureza. Então, além de infringir, né, essa regra, né, da própria natureza do tributo, que está previsto lá no artigo 3º do CTN, vamos nos lembrar que, seguindo a trilha da aprovação, a gente teria que começar pela Constituição, tá? Pela Constituição. Então, o que nós temos na Constituição? Qual lugar da Constituição eu tenho alguma coisa parecida com isso aqui? A gente não pode ser privado dos nossos bens sem devido processo legal, né? Coisas nesse sentido. Você consegue sentir um arzinho de artigo 5º? Certo? Então, é exatamente isso. Essa ideia, essa noção de que a gente não pode se ver privado das nossas coisas porque os outros querem, porque ao bel prazer do poder público está lá no artigo 5º da Constituição. Olha só que importante, artigo 5º, um direito nosso, né, uma garantia, está lá no artigo 54 da Constituição Federal, tá? Então, olha só que importante a gente sempre seguir a trilha da aprovação,
para a nossa resposta sempre estar completíssima. Não interessa que a banca só cobrou na tua prova, na hora que você foi pegar o gabarito, Bia, só cobrou o artigo 5º, nem precisava do artigo 3º do CTN. Mas olha, é melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? A gente nunca sabe quais são os critérios da banca. E com a medida que passa assim, os cursos de direito, mais alunos no direito, etc., as chances de cada vez mais a FGV ser criteriosa na correção só aumentam. Então, você tem que sempre se preparar de forma mais completa, tá? Para garantir a sua aprovação, ficar tranquilo depois, só comemorar a aprovação, beleza? Então, olha só, artigo 5º, artigo 3º do CTN, alguma coisa na legislação especial do ICMS, eu já vou falar aqui para você para encurtar o nosso encontro. Não, mas será que tem alguma coisa de súmula? E aí você é convidado, tá passando também aí na sua tela, a conhecer a súmula 323 do STF. Onde você vai colocar essa súmula? Primeiro, verifique se ela já não consta no 155, inciso 2º, né, da Constituição, lá quando fala de ICMS, vê se não tá lá, porque essa coisa de retenção de mercadoria, como cai costumeiramente com relação a exercícios que cobram ICMS, geralmente as editoras já colocam essa súmula lá para facilitar a vida. Veja se não está lá. Eu aconselho ou colocar essa súmula com a remissão aqui no artigo 5º, nesse inciso 54, mas eu acho isso mais difícil acontecer. Acho mais difícil você ir até um artigo 5º da Constituição, é algo um pouco mais fora. Não mais fora, mas eu acho que é mais provável você fazer uma remissão no artigo 3º do CTN, e novamente, considerando a minha mera opinião, assim, de pensar na natureza do tributo, que ele não constitui sanção de ato ilícito, olha, 323 STF, não pode reter mercadoria, porque isso seria uma forma de penalidade, fazendo esse link, tá? Mas se você encontrar outra forma, Bia, eu acho que se eu colocar essa súmula 323 no meio da lei de execução fiscal, eu acho que para mim vai ser melhor. Então, beleza, né? Quem é que vai fazer a prova? Você. Eu tô dando conselhos, né? Algumas dicas. O que for bom para você, você aproveita. O que não for, entra no ouvido, sai pelo outro. Tá bom? Então, olha só. Aqui temos uma fundamentação, digamos assim, da parte material mesmo, tá? Da parte material. Agora, isso aqui entra em questões processuais. Tá com dificuldade financeira, quer logo liberar as mercadorias, ela tá com medo de sofrer outras cobranças e retenções. O que que isso te sinaliza? Lógico, a dificuldade financeira foi um dos pontos para a gente pensar no mandado de segurança pela ausência das custas, né? Mas querer logo liberar as mercadorias, tá com medo de sofrer outras cobranças, o que te soa? Se fosse essa empresa, se o empresário, se o proprietário dessa empresa aparecesse no teu escritório, falando exatamente essa frase, doutor, eu quero liberar logo as mercadorias, estou com medo de sofrer outras cobranças e retenções. Como você acha que o semblante dele estaria na hora? De preocupado? De desesperado? Vocês concordam comigo que há uma emergência, há uma urgência? O que isso sinaliza para nós? Liminar. E aí é que está a importância da gente entender aspectos criteriosos do tipo de peça que a gente está fazendo na prova. Por quê? Se eu penso numa concessão de liminar em mandado de segurança, eu automaticamente, Beatriz, vou pensar no quê? Numa hipótese de suspender a exigibilidade do crédito. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário está lá no 151, no caso de liminar em mandado de segurança, no inciso 4 do CTN, tá? Só que, olha só a importância da especificidade, de você saber os detalhes da peça, né? De você estudar sempre de forma cautelosa, entendendo peça por peça. Mandado de segurança, não adianta você colocar na fundamentação da liminar
o artigo 151, inciso 4 do CTN, como eu coloquei agora aqui. Você tem que colocar o artigo específico da Lei de Mandado de Segurança, artigo 7, inciso 3 da Lei 12.016, tá? Isso é muito importante, porque quando vem uma liminar em mandado de segurança, se você usa fundamentação de tutela do CPC, se você usa o 151 do CTN para falar de liminar em mandado de segurança, não é suficiente. Não é suficiente. Tem que ter o artigo específico da legislação que trata da peça que você está elaborando. Especificidade, né? Aquele olhar mais cuidadoso para o que você está fazendo, tá bom? Então, eu acho que eu não esqueci de nada. Não esqueci de nada. Então, fica aí a dica para vocês com relação à fundamentação. No encontro que vem, será a oportunidade que a gente vai começar a escrever a nossa peça. Agora, muito mais tranquilo, porque a gente passou para o rascunho todos os nossos apontamentos, todas as nossas fundamentações. Basta agora a gente começar a nossa peça. Mas, pelo menos, a gente está despreocupado com o enunciado, porque a gente já leu e já extraiu as informações que eram relevantes para nós. Então, a gente não tem que ficar voltando lá no enunciado, já está tudo aqui esquematizado bonitinho. A gente já sabe a peça, já sabe a lei específica que a gente tem que se atentar para eventuais outras coisas do episódio que vem, não vou dar spoiler. Os fundamentos que a gente vai usar na parte material, agora basta a gente fazer a parte mais importante, né? Que é passar isso para os finalmente e começar a desenvolver a nossa peça prática profissional. Um beijão para você, até a próxima semana. Muito obrigada por assistir, já deixa de novo, se não deu no começo, dá agora, por favor, aquele like legal para ajudar o meu trabalho e divulga para os seus amigos, para as suas amigas que estão se preparando. A gente ainda está no momento que dá para eles maratonarem os episódios anteriores e conferirem essa série certinho comigo semana que vem. Beijão para vocês, muito obrigada.